Caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz. Na oração coleta, que é a primeira oração que o padre faz na missa, nós rezamos assim: Ó Deus, que mostrais a luz da vossa verdade aos que erram, para retornarem ao bom caminho, dai aos que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Então, primeira coisa aqui, né? Há uma verdade sobre as coisas. E quando a gente não sabe a verdade ou não segue a verdade, a gente cai no erro. Então, o que Deus quer fazer conosco? Sob a luz da verdade, então mostra a luz da verdade aos que erram. Então, eu errei, então Deus quer mostrar, a verdade é essa aqui. Então, volta para a verdade, né? Para que a gente volte ao caminho da verdade. Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, só há um caminho, só há uma verdade que leva à vida. Se a gente desvia dessa verdade, vai cair na morte, vai cair no erro. Então Deus quer que nós voltemos ao caminho que é Jesus. Então sempre Deus vai fazer isso. Então, mostrar a luz da verdade aos que erram, porque nós erramos muitas vezes. Então Deus que nos ama tanto, quer nos mostrar a verdade para que a gente saia do erro. Porque se eu, uma vez que não conheci a verdade, aí eu vou permanecer no erro. Então Deus que é bom, que nos ama, então nos mostra a verdade. E se eu já errei, Ele nos recorda a verdade para que a gente lembre. Então aqui não estou na verdade, então eu preciso voltar, eu estou errado. Eu preciso voltar à verdade. Então é isso que Deus vai fazer sempre por meio dos profetas, como nós vamos ouvir, né, na primeira leitura. Como Jesus vai fazer por meio da igreja enviando os seus discípulos, como hoje ele enviou o Evangelho. Sempre para isso, para que a gente, se erramos, lembremos da verdade e voltemos para ela. Então é justamente para isso. Então nós vamos ver nas leituras, é isso que Deus está fazendo. E aí, como que a gente vai, então, viver essa verdade? Então, sabendo da verdade, rejeitando o erro, o pecado, né, que é o erro que nos afasta de Deus. E aí, uma vez voltando, o que nós devemos fazer? Então, dai aos que professam a fé. Então, eu entendi a verdade da fé. Eu professo essa fé em cada missa dominical. Nós professamos a fé. A gente reza o creio, é a profissão de fé. Eu rezo tudo aquilo que a igreja ensinou, tudo aquilo que Jesus revelou. A gente professa a fé todo domingo. Então, dai aos que professam a fé, não aos que dizem que têm fé, né? O que professa a fé de verdade. Então, como nós devemos viver? Rejeitar o que não convém ao cristão, ao que é errado, ao que não pertence às coisas de Deus, ao que não agrada a Deus. Então, o que um cristão que professa a fé tem que fazer? Rejeitar tudo o que não convém a um cristão. Isso que não convém como filho de Deus, essa coisa que não posso fazer, então rejeita. Não tem conversa. Mas é só um pouquinho, Deus vai entender. Né? O diabo diz, o que tem? Né? Se te faz bem, não. Se não agrada a Deus, rejeita. Então rejeita o que não convém ao cristão. E por outro lado, abraçar tudo que é digno desse nome. Então, eu devo abraçar, eu devo viver, eu devo buscar tudo que é digno. Então, enquanto cristão, o que enquanto cristão eu devo fazer? Então, abrace tudo isso. Eu devo rezar, eu devo me confessar, eu devo estar na igreja. Tudo aquilo que Deus espera de nós. Então, abraça tudo isso. Viva de verdade. Então, é isso que Deus espera de nós. Então vamos lá. Então na primeira leitura, o que está acontecendo? Né? O profeta Amós. Né? Continuamos a falar dos profetas ou do profetismo. Domingo passado nós ouvimos Ezequiel, que
que também foi rejeitado. Então hoje é Amós. Mas o que está acontecendo? A gente vamos entender o contexto aqui da leitura, que a leitura já está um pouco adiantada. Disse assim na primeira leitura: naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, disse a Amós: vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar o teu pão e exercer a sua profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do rei. E aí Amós responde: eu não sou profeta, não sou filho de profeta, eu era pastor, do meu gado estava lá cuidando, e Deus me chamou para profetizar em Israel. Então o que está acontecendo aqui? Depois da morte do rei Salomão, que descendeu Davi, depois de Davi, Salomão assume o reino. Depois da morte de Salomão, o reino se divide. Os filhos de Salomão brigam pelo rei. Então vai se criar 2 reinos: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte vai se chamar Israel, governado aqui no momento por Jeroboão, que, digamos assim, não é o rei legítimo. Se rebelam, divide, uma parte do povo vai ficar no reino do norte e a outra parte no reino do sul, que se chamará Judá. Então Israel norte, Judá sul. Amós, então os profetas escolhidos por Deus estão no reino do sul, Judá, onde está Jerusalém, a cidade santa. No reino do norte, então, está o rei ilegítimo, digamos assim, e lá o rei vai escolher os seus próprios profetas. É muito fácil, né? O rei lá escolhe o seu profeta, o profeta vai dizer tudo aquilo que o rei quer, vai profetizar coisas boas para o rei. Amós não, Amós é escolhido por Deus. Então lá no reino do norte, ser profeta era uma profissão, era escolhido, ele tinha o seu salário, os filhos dos profetas continuavam e assim por diante. Amós era lá um cuidador de gado, estava lá cuidando do seu gado, não estava preocupado com nada disso. Deus chamou Amós e disse: vai lá em Israel profetizar. Vai lá em Israel dizer que eles estão no erro. Olha a oração do início. Mostrai a luz da verdade aos que erram. Então Amós vai lá, Deus chama Amós, vai lá, que já tinha o profeta, mas era o profeta que o rei escolheu, não era o profeta que Deus tinha escolhido. Então vai lá em Israel e diz. Então o que é que Amós foi dizer? Foi dizer que Israel seria deportado, que depois nós vamos ver, a deportação. O Nabucodonosor invade Jerusalém, devasta tudo e leva o povo para o exílio. Então o profeta vai dizer isso, que isso iria acontecer, se o povo não se convertesse, se Israel não se convertesse. Aí vem o sacerdote do rei Amazias confrontar Amós. Assim, vidente, vem cá, chamar ele de vidente para dizer assim: ô seu coisinha qualquer, o seu Zé Mané, vem cá, vai profetizar lá em Judá, lá no reino do sul. Aqui não vem falar essas coisas aqui não. Profetiza lá, vai ganhar o seu pão lá em Judá, no reino do sul. Deixa que aqui o rei já tem os seus profetas. Não vem falar aqui não. E aí, outra coisa que tinha acontecido, o rei de Israel do norte tinha erguido um santuário com falsos deuses, com bezerros de ouro, para que o povo não fosse o reino do sul, onde estava Jerusalém, onde estava o templo do Senhor, que Salomão tinha construído, para que o povo não saísse do reino do norte e fosse lá voltar para o reino do sul. Então o rei do norte constrói lá um templo aos Baals, para que o povo rezasse lá, digamos assim, ou seja, não voltassem lá para o reino do sul. Então estava havendo essa confusão.
Então Deus manda Amós para lá dizer isso. Aí o sacerdote Amazias vai lá repreender ele. Vai para lá. Isso. E Amós diz assim, ó, eu não sou profeta. Então quando ele diz eu não sou profeta, está dizendo que ele não é profeta igual lá no Reino do Norte, né? Que é o rei que escolheu, né, para falar coisas boas só do rei. Não. Então ele não era profeta como os outros profetas do Norte. Ele era lá cuidador de gado. E Deus o chamou. Então eu não estava preocupado em falar nada para vocês, não. Deus me chamou e mandou falar. Aquilo que eu falei domingo passado. O profeta fala aquilo que Deus manda falar. Ele não fala aquilo que ele quer. Ele não vai falar para agradar as pessoas. Lá no Reino do Norte, o profeta era escolhido pelo rei para falar só coisas agradáveis ao rei. Amós não estava dizendo coisas agradáveis ao rei, porque Deus mandou dizer aquilo. Que Israel seria devastado e o povo seria morto à espada. Então eles não queriam ouvir aquilo. Mas notem aqui que Amazias não chama Amós de falso profeta. Ele não chama. Então ele reconhece que Amós é profeta. Ele não quer que Amós vá lá falar aquilo porque ele teme as consequências daquilo. Mas ele não chama Amós de falso profeta. Então ele reconhece. Mas não quer que fale, ó, não fala isso aqui não perto do rei para não desagradar. Aí Amós diz, ó, eu vou falar. Eu vou falar porque foi Deus que mandou falar. Eu não queria, mas Deus me chamou, eu tenho que falar o que Deus quer. Esse é o profeta verdadeiro. Né? Ele não queria, mas Deus chamou, ele vai falar. Então tem coisas que ele não quer falar, mas ele tem que falar, porque Deus pede para a gente falar. Aqui a leitura termina nisso, mas se a gente pegar a continuação da leitura, o que vai acontecer? Amós vai dizer a Amazias, você não quer que eu fale? Não, tá bom, pois eu vou falar. Sua mulher vai se prostituir. Pessoal, sua mulher vai ficar com todos os homens no meio da rua aí. Isso vai acontecer com a sua mulher. Você não quer que eu profetize? Não? É isso que Deus está mandando dizer. Sua mulher vai virar prostituta. E seus filhos vão ser mortos. Então, para dizer, né? O profeta não teme as ameaças. Ó, fica caladinho, senão você vai apanhar. O profeta não tem medo disso. Então, é isso aqui que está acontecendo. Israel, né, o povo de Deus dividido, né, entre reino do norte e reino do sul. E Deus manda lá o profeta dizer que eles estão errados para que eles voltem ao caminho. Senão vai acontecer as desgraças. Né? Então vai acontecer as consequências. Então Deus sempre nos mostra a verdade por alguém, né, pelos profetas. E agora Deus vai nos mostrar a verdade, como já disse, né, vai vindo profetas, sucedendo profetas, até chegar Jesus, que vai fundar a igreja e vai agora enviar os 12. É o que aconteceu no Evangelho, nós ouvimos o Evangelho. Então Jesus reúne os 12 e os envia 2 a 2 em missão para justamente anunciar o reino de Deus, anunciar a conversão. Para aqueles que estavam no erro porque não conheciam, que agora conheçam a verdade, então os discípulos vão anunciar o reino de Deus, falar quem é Jesus, o reino de Deus está próximo. Para aqueles que não sabiam, agora saibam e entrem no caminho. E busquem a salvação, busquem o reino de Deus. E aqueles que sabiam, mas erraram, agora voltem para o caminho. É isso que os discípulos vão fazer. Então, como os discípulos vão anunciar? Não levem sacola, não levem pão, não levem dinheiro, não leve 2 túnicas, vai de sandália e leva só o cajado. O que quer dizer aqui com isso? Que o discípulo, o enviado, né, o apóstolo, a palavra enviado significa apóstolo, porque aí vai ser os 12 apóstolos, ele não deve se confiar nas coisas. Aquele que Jesus envia, confia na palavra de Deus. Então, ele vai despojado. O discípulo de Jesus não põe a segurança nas coisas, pois não leve 2 túnicas, não preocupe com o que você vai comer. Quando entrar numa casa, coma daquilo que vos der. Se for bem recebido, fique naquela casa, abençoe, cure os doentes. Se não for bem recebido, sacode a poeira dos pés contra eles e segue o caminho. Vai andando, continua, até alguém acolher. É assim. Então,
como lá os profetas do Reino do Norte que estavam preocupados, né, com o que iriam receber do rei para agradar o rei. Porque senão, o que acontece? Né? Se a gente fica preso às coisas, à segurança humana, então quando a gente vai pregar, né, a verdade, e aí a gente fica preso ao que nos dão, aí a gente corre o risco de ser corrompido. Então o missionário, né, o evangelizador, o discípulo de Jesus, ele deve levar a palavra de Deus. É isso que ele deve portar. A palavra de Deus, que é a verdade. Quem acolher, ótimo, vai receber as graças. Agora, se alguém não acolher, o discípulo, o enviado, o missionário, não deve se preocupar, não vai brigar com quem não quer. Com quem não quer ouvir a palavra. Não vai brigar. Não vai obrigar. Não, agora você tem que escutar a palavra. Não. Sacode a poeira dos pés. Ou seja, você não quer, tudo bem. O problema é seu. Então, como diz o Evangelho, sacode a poeira dos pés como testemunho. Você foi lá, anunciou. Então, não leva nem a poeira daquele lugar. Nem a poeira daquele lugar. Porque não é digno. Porque aquele lugar não é digno não foi digno de receber a palavra de Deus. Não abriu o coração. Né? Não abriu a porta do coração para receber a palavra de Deus. Você não se preocupa com isso. Segue o caminho. Continua anunciando. Até que alguns vão abrir, vão escutar. Então é assim que a gente deve viver. E assim também cada um de nós, né? Enquanto batizados, que também nos tornamos missionários. A nossa vida, então, deve ser vivida, como diz a oração, né? Rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Se os outros vão gostar, se os outros vão nos elogiar, vão concordar conosco, não importa. Importa que a gente sabe a verdade e a gente permaneça nela. Permaneça nela. Eu sei o que Deus espera de mim. Então eu vou viver. Ainda que os outros não queiram escutar. Eu vou continuar falando com a minha vida, vivendo, né? Abraçando tudo que é cristão. Então, o que convém a um cristão? Eu vou fazer tudo. Vou abraçar, vou viver com amor, tudo isso, ainda que muitos não entendam e não concordem com o meu modo de viver. Agora, se eu entendi que Deus me chamou a isso, eu vou viver independente se as pessoas querem ou não. Então aí nós vamos estar no caminho correto. Então a igreja vai sempre fazer isso. Então, a igreja que é enviada. Por que existe a igreja? Quem é a igreja? A igreja somos todos nós batizados. Todos nós batizados somos igreja. Então todos nós somos enviados a anunciar a verdade. A anunciar a verdade, mas anunciar professando a fé, não só com a boca, mas com a vida. Então a oração de hoje resume. Se a gente pegar essa oração e refletir ela, então a gente consegue dar a resposta que Deus espera de nós. Né? Enquanto igreja, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno. Então nós vamos anunciar o evangelho com a vida, vivendo, rejeitando. Uma coisa, uma situação que alguém me oferece, que alguém me chama para fazer, uma proposta que alguém me faz, aquilo eu vejo que não convém, enquanto cristão, não vai agradar a Deus, o que eu devo fazer? Nem dar conversa, rejeita. Eu não dou conversa a coisa que não dá. Essa semana eu fui com os padres visitar, né, o padre Arpuim, lá na cidade dele, em Tocantins. E na cidade está tendo festa lá, né? Está tendo festa da cidade, agora é época. Aí, esse fim de semana lá, estava tendo uma banda lá bem famosa, né? Conhecida, é o Tchan. Estava lá. Eu nem sabia que o Tchan ainda existia. Aí, assim, padre, vocês vão na festa? Vai na festa? Eu falei, Deus me livre. Eu sou baiano, sei muito bem o que é o Tchan, né? Eu fugi da Bahia por vir dessas coisas, eu vou caçar o quê no Tchan, né?
Porque não convém, né? Não convém a um cristão. Quem é mais velho sabe como é as músicas do El Chan, né? Já sabe, né? Hoje tem muito mais pior, né? Mas, digamos, não convém, gente. Convém, eu vou lá para uma festa, ouvir umas músicas, porque dançar eu não iria de forma alguma, né? Mas ouvir aquelas músicas, a letra dessas músicas fala de Deus? Fala de coisas boas? Não, é só coisas que não convém ao ouvido de um cristão. Então, rejeitar tudo isso. O que eu vou fazer lá? O que aquilo vai me dar? E tantas outras coisas. Estou dando exemplo dessa aqui, né? Para dizer o que aconteceu. Mas tantas outras festas que existem, tantas músicas que existem aí, horrendas, né? Que fala de traição, que fala de bebedeira, que fala de sexo e tudo mais. E muita gente ouve. Isso convém ao cristão? Não. Não convém. Então, se não convém, não vou. Aquele lugar também não convinha a um padre estar lá, né? Nem a um cristão, nem só um padre, é um cristão estar num ambiente daquele, de promiscuidade, bebedeira, todo mundo bebendo, se esfregando um no outro. Convém a um cristão estar num lugar desse? Não. Ah, padre, mas eu não vou fazer nada disso estar lá. Então não vai. Se você não vai fazer o que está lá, então para que você tem que ir lá? Então pronto, você não vai fazer, então não vai. Mas para que vai estar lá? Então rejeita pessoas que te chamam para esse lugar e rejeita os lugares. Não convém, não vá. São Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Depois abraça. Aí quando o padre, né, chama para vigília, para rezar, tudo mais. Ah, mas eu estou cansado, mas não sei o quê. Ah, mas não precisa tudo isso. Precisa sim. Está dizendo, né? Abraçar tudo que é digno do nome de cristão. Rezar, confessar, devolver o dízimo. Tudo isso convém a um cristão. Tem gente que gasta, né, com um monte de festa, né? Gasta com festa, com bebedeira. Todo fim de semana está bebendo. Está devolvendo o dízimo? Não, não está. Aí para o dízimo não tem dinheiro. Para a oferta não tem dinheiro. Para ajudar a igreja não tem dinheiro. Mas para festa, essas coisas, nunca falta dinheiro. Nunca falta. As pessoas reclamam, que está difícil. Mas vai nessa distribuidora de bebida, tudo cheia, né? Fiado eles não vendem na distribuidora. Não vende fiado. Bebida não se vende fiado, né? E onde é que está arrumando dinheiro? É o Lula que está dando dinheiro para o povo beber? Porque agora tem bolsa para tudo, né? Deve ser. Eu não sei se vocês sabem. Eu não sei se tem bolsa para isso, né? Porque tem bolsa para tudo agora, né? Porque a bolsa picanha foi para o ralo, né? Agora é pé de frango, né? Mas enfim, o que a gente está buscando? O que a gente está buscando? As coisas de Deus, abraçando as coisas de Deus ou rejeitando? Então, Amazias rejeitou a palavra de Deus. Muitos na época de Jesus rejeitou a palavra de Deus. O Salmo diz assim, no primeiro refrão, ela diz assim: quero ouvir o que o Senhor irá falar. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Muitas pessoas ouvem, né, o que os políticos dizem, né, e tomam como palavra de verdade o que os políticos dizem. Tomam como verdade o que os cantores dizem. Mas quando a palavra de Deus nos diz, convertei-vos, rejeita o que não convém, abraça o que é digno desse nome. Quando o padre fala as coisas, então a gente quer ouvir o que o Senhor irá falar, ou a gente vai rejeitar o que o Senhor está falando? Então o Senhor está nos falando a palavra todos os dias no Evangelho. Para ouvir, Jesus já disse, nem todo aquele que ouve a palavra de Deus vai entrar no reino dos céus, mas quem põe em prática. Agora, se ele não ouvir também, vai ser impossível de viver, né? Então busquemos mais ouvir a palavra de Deus, para que a gente saiba qual é a verdade. Sempre a palavra de Deus é a verdade.
Se você quer uma direção para a sua vida, entender o que é o bem, o que é o melhor, então veja se aquela coisa está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a bússola, né, que nos guia para a verdade. Então, comparemos tudo. Isso aqui que eu estou vivendo na minha família, no meu casamento, no meu namoro, no meu trabalho, está de acordo com a palavra de Deus? Se está, ótimo, continue. Se não está, rejeita e volta. Sai do erro, sai do pecado. Isso que é conversão. Sai do erro e volta para a verdade. Então, vamos ouvir o que o Senhor está nos falando. E vamos confrontar a nossa vida. O que o Senhor está falando hoje? Eu estou vivendo? Eu quero isso? Ou estou rejeitando? E a gente já sabe. Quando a gente rejeita, qual vai ser as consequências? Mal. Quando a gente acolhe e busca viver, as consequências é o bem, é a salvação. Então peçamos ao Senhor, peçamos à Virgem Maria, que nos faça sermos dóceis à sua palavra, para que assim encontremos o caminho da verdade, o caminho da vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre.